TV Câmara, Campinas. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo, eu estou aqui no estúdio da TV Câmara, porque daqui a pouco vai ter início mais um debate público promovido por iniciativa do gabinete da vereadora Mariana Conte. Esse debate vai tratar das questões relacionadas à situação dos profissionais de saúde da Unicamp e eles que estão envolvidos no combate à pandemia do novo coronavírus. Essa reunião será realizada de maneira virtual, por sistema remoto, uma vez que a Câmara Municipal continua com a determinação da restrição de circulação das pessoas. A vereadora Mariana Conte já está conectada junto com os convidados, tem aí a participação de representantes dos trabalhadores, também dos docentes da Unicamp, então vamos acompanhar esta reunião. Boa noite os nossos convidados e convidadas, boa noite às pessoas que estão aí assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais. A gente vai dar início, então, ao nosso debate público que foi convocado, que eu convoquei pelo meu mandato, para discutir a situação da saúde, dos trabalhadores da saúde. A gente vai perpassar um pouco sobre a questão dos hospitais universitários, mas especificamente sobre a saúde dos trabalhadores da Unicamp. Então, esse é um tema super fundamental, né? Afinal, aí nós estamos no meio a uma pandemia que tem trazido à tona uma série de problemas organizacionais, de problemas de desestruturação e precarização das condições de trabalho, e que a gente sabe que tem os trabalhadores da saúde, principalmente as trabalhadoras, né, porque afinal a maioria são mulheres trabalhadoras, estão na linha de frente e estão passando por uma situação muito difícil de adoecimento, de medo, de estresse, e na Unicamp não é diferente. Para fazer esse debate, a gente convidou a professora aposentada do Instituto de Biologia, Silvia Gatti, que atualmente é presidenta da Associação dos Docentes da Unicamp, a Gabriela Barros, que é trabalhadora da Unicamp e é diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, o Toninho Alves, também trabalhador da Unicamp e é diretor afastado do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, e o João Paulo, da FASUBRA, a FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das instituições de ensino superior, que congrega, então, aí as universidades. Então, eu gostaria de agradecer todas as nossas convidadas e os nossos convidados por terem aceitado prontamente o convite para participar. Eu queria também, né, só para registrar, nós entramos em contato via ofício com a reitoria da Unicamp, com a superintendência do Hospital das Clínicas da Unicamp, com a diretoria do CAISM, e nós não tivemos um retorno, né? Então, eu apresentei também uma moção de apelo para que a reitoria abra um processo de diálogo, de discussão com as trabalhadoras e os trabalhadores. No dia 23 de junho, teve uma manifestação, que eu acredito que, né, nossas convidadas e convidados vão falar melhor sobre essa manifestação, mas teve uma manifestação das trabalhadoras e trabalhadores do Hospital das Clínicas da Unicamp, reivindicando, então, aí, né, condições de trabalho, reivindicando EPIs, reivindicando uma série de questões básicas para que essas trabalhadoras e trabalhadores possam perpassar aí esse momento tão difícil que a gente está vivendo. E espero, né, quer dizer, que a gente possa, então, né, abrir um diálogo, né, da reitoria com o sindicato no que for necessário, possível, né, o poder aqui da Câmara, o meu mandato, nós estamos à disposição para fazer essa intermediação, para fazer essa interlocução e para que a gente possa dialogar com a sociedade, porque afinal, né, quer dizer, proteger as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde é proteger a vida de todos, é proteger a saúde de todos, né? A universidade pública
ela tem uma importância ressaltada nesse momento de pandemia, né? Nós sabemos que a universidade pública está há bastante tempo, e principalmente no último período, sobre vários ataques, e nesse momento de pandemia a universidade pública tem cumprido um papel super importante, né? Eu sou servidora da Unicamp, estou afastada porque estou como vereadora, mas fui estudante da graduação, da pós-graduação, sou servidora da Unicamp, então a gente tem uma relação afetiva e uma relação política de compromisso com a universidade, mas nós sabemos também que existem problemas internos dentro da universidade também, né? Então, a ideia é a gente conversar aqui sobre o papel da universidade, a importância da universidade e dos órgãos da universidade estarem respeitando e garantindo condições para que as trabalhadoras e trabalhadores possam exercer o seu papel da melhor forma possível. Então, para dar início, eu vou passar a palavra para a professora Silvia Gatti, que vai fazer as primeiras considerações. Lembrando que quem quiser, estamos transmitindo, né, pelas redes sociais, também quem quiser fazer perguntas, manifestações nas redes sociais, no Facebook também está à disposição, e tem o e-mail da Câmara e o WhatsApp da Câmara, que deve estar aparecendo aí na TV Câmara para quem quiser também se manifestar, tá bom? Então, vou passar a palavra para a professora Silvia Gatti. Bem, deixa eu acertar aqui. Bom, inicialmente, boa noite a todos e todas, e agradecer a Mariana pela idealização desse evento, que tem importância, né, no contexto não só interno da universidade, mas no contexto de Campinas e região. Cumprimentar a todos que estão aqui, o Toninho, o JP da Fazubra, a Gabriela. Bom, Toninho sempre é STU, né, Toninho, apesar de estar afastado. Eu sou a presidenta interina da Unicamp agora, né? E eu acho que fica muito pouco claro nós entrarmos direto nesse ponto que a Mariana colocou, né, sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da Unicamp no setor de saúde, porque esses dados são dados que, na minha visão, poucos têm esses dados, né? Fala-se, tem-se informações, há casos explícitos de ocorrências dentro dessa situação de pandemia, mas nós temos alguns dados, eu acho que são importantes de nós colocarmos até para quem está nos ouvindo, né? A Unicamp ela é um complexo, né, de atividades. Nós temos que situar tanto a Unicamp como produtora de ciência e tecnologia e de formação de pessoas com qualidade, né, dentro de uma estrutura pública, né, gratuita, laica, de qualidade, né. Nós temos um hospital de referência, não só para Campinas, mas para toda a região, para o estado, enfim. O HC ele é gigante, né? O complexo de saúde da Unicamp, maior ainda quando nós pensamos em todos os centros que o compõem, né? Eu acho que tanto nas suas funções terciárias, né, como um hospital terciário, ou mesmo no seu cotidiano, né, antes da Covid-19, ele tinha um atendimento gigantesco, né, em termos de pessoas, de consultas clínicas, de cirurgias, né, com mais de 60 mil cirurgias por ano, com mais de 6 milhões de exames laboratoriais, com isso apenas falando no HC. Quando nós incluímos o CAISM, o Hospital Estadual de Sumaré, o CIPOI, o CEPRE, o Gastrocentro e o Hemocentro, esses números eles se agigantam, né? Então, o atendimento na nossa área de
de saúde, ele ultrapassa a capacidade ou a possibilidade de atendimento de mais de 6 milhões de pessoas da nossa região, compreendendo praticamente 90 cidades. Então, a Unicamp atua em toda a rede básica ainda e terciária de saúde de Campinas e região, né? O que eu quero evidenciar com esses números inicialmente, né? Eu não estou aqui para fazer o papel da instituição, não me cabe fazer isso, né? Mas o que inicialmente eu quero colocar é fundamentalmente a complexidade da área hospitalar da Unicamp, né? No seu conjunto como um todo, né? Tudo o que fazemos, né, para a população é possível em função do caráter público, né, não só da HC, como da Unicamp como um todo, né, dos seus servidores técnicos administrativos, seus docentes e alunos, e seu conjunto de pesquisa trazendo benefícios à saúde da população, né? Nós produzimos novos insumos para a saúde, nós produzimos novos métodos diagnósticos, nós propomos novas formas de tratamento, enfim, nós somos uma estrutura que não é um simples atendimento, mas é um atendimento de alta qualidade. É importante que fique colocado, né? Mas, a partir de março desse ano, né, tem-se um novo cenário no país, que é a Covid-19, né? É uma pandemia, portanto, ela está acontecendo atualmente em 180 e poucos países, né? Com números gigantescos, alarmantes de pessoas infectadas. Aliás, esse número a gente não sabe qual é, né, verdadeiramente, o número de pessoas infectadas, mas nós sabemos os números de casos da doença, nós sabemos os números de pessoas que vieram a perder sua vida em função da doença, e todos esses números são alarmantes, né? O Brasil ultrapassou aí mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de casos, é uma coisa gigantesca, né? E que faz com que, né, haja mudanças importantes na relação saúde-doença, traz mudanças importantes nas relações dos gestores desses centros, desses locais de atendimento à população, traz desafios muito grandes, né? Novos comportamentos, e esses novos comportamentos, eles são novos comportamentos para todos, né? Para o pessoal da área de saúde e para toda a população, de uma maneira geral, né? Há uma dificuldade grande no acatamento e na repetição, né, desses novos comportamentos, que a gente expressa aquilo que a gente aprendeu a expressar durante a vida toda, né? Mas num momento como esse, nós temos que ter a consciência da necessidade das mudanças, né? Então, isso é válido para todos, né? É válido para o gestor, é válido para o trabalhador, é válido para a população, né? Essa nova situação, de alguma maneira, ela faz com que haja também a necessidade de novas tomadas de decisão, diferentes tomadas de decisão, né? E isso diante de um desconhecido. Acho que nós já podemos dizer que o novo coronavírus não é tão desconhecido assim, né? Nós já aprendemos como evitar, né? Fundamentalmente, são 3 coisas muito simples, né? O uso de máscara, de distanciamento social e a lavagem das mãos, né? 3 coisas que o brasileiro tem dificuldade em fazer no seu cotidiano, mas com essas 3 coisas a gente consegue evitar essa alta transmissibilidade, que é a característica do novo coronavírus, né? E
tem um problema severo, né, nessa infecção, que é o fato desse vírus não se mostrar, né? Grande parte das pessoas infectadas não demonstram estar infectadas. Eu acho que aí está o grande perigo para a população, mas também o grande perigo para a classe trabalhadora da área de saúde, né? Não ter contato com pessoas que não estão demonstrando sintomas da doença, né? Para o enfrentamento, obviamente, da questão, para que a gente consiga sucesso nesse processo, eu acho que são fundamentais, né? Que os gestores efetivamente provenham todas as condições para os trabalhadores da área de saúde que evitem a sua contaminação. Isso quer dizer infraestrutura, EPIs, isso quer dizer orientação para reorientar, né? Como evitar, né? Mas reensinar, colocar essas coisas, eu acho que é importante, né? Eu não vivo a área de saúde, mas eu espero, né, que os gestores tenham providenciado essa formação em massa dos nossos trabalhadores, né? Tem as questões também da infraestrutura de equipamento, suporte, a questão do acompanhamento psicológico, porque a pressão que esses servidores passam no dia a dia é gigantesca, né? Muitos não retornam para suas casas com medo de levar o vírus para o interior da sua família, né? Muitos estão já há algum tempo sem ver os membros das suas famílias, seus filhos, ou pais, ou avós, em decorrência dessa possibilidade, né, do fato de poderem levar vírus fora, né, do ambiente hospitalar. Bem, o que a Unicamp tem feito durante todo esse período, né? Bom, uma das ações da Unicamp foi na colaboração com o hospital no sentido da aquisição de EPIs, né? A Unicamp liberou uma verba para poder ajudar não só o hospital, mas comunidades carentes, a própria força-tarefa da Unicamp na questão dos exames, da produção de exames para os servidores da universidade, fundamentalmente, né? Ela adquiriu EPIs, enfim, uma série de coisas que pudessem estar colaborando com o hospital no sentido de, diretamente, né, essa colaboração fosse para os nossos servidores, né? Não só os servidores enfermeiros, os médicos, os auxiliares de enfermagem, enfim. Nós não entramos na questão de para onde ia, mas ou para quem especificamente isso deveria ir, ficou muito claro nas nossas doações, né? Uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi a falta de testes, né? A Unicamp, até mesmo numa reunião do Consul, nós questionamos a reitoria com relação a isso, por que não de testes para os nossos servidores, uma vez que houve todo um movimento no sentido de que a Unicamp fosse fundamental na colaboração até com o Lutz, né, no sentido de prover um número de exames que conseguisse suprir toda a área de atendimento de Campinas, né? Epidemiologicamente, eu sou da área de virologia, o que se faz mesmo e o que deve ser feito é o teste para quem tem sinais ou sintomas. E no pessoal da saúde é possível você fazer os testes de pessoas que não estão com esses sinais e sintomas, até, né, para protegê-los, vamos dizer assim, ou para evitar que eles possam transmitir a doença, ou para evitar que eles possam levar o vírus para fora do seu trabalho.
todos os exames que são feitos, eles são temporais, quer dizer, eles são uma resposta do momento do teste, né? Mas a gente acredita que tenha que existir uma forma dentro da universidade de fazer os testes nesses servidores por duas questões. Eu acho que a primeira é a questão da segurança, né, desses servidores, né, de todos eles, né, a questão da segurança. E o segundo fator importante é a questão da confiança, né, do servidor ter confiança no seu trabalho, ter confiança no seu local de trabalho e coisas desse tipo, né? Então, são dois fatores fundamentais, confiança e segurança, né? Essa na minha visão. Então, o que temos feito de maneira relativamente regular é isso, né? A cobrança de atitudes pela nossa administração, pelos gestores, nesse sentido. Parece importante colocar que, na minha visão, né, que eu queria depois falar sobre esse inquérito, mas eu falo da segunda vez, tá, Mariana? Desse inquérito que foi feito, sorológico aí, mas eu acho que é importante nós colocarmos que um ponto fundamental para que, principalmente, para que haja confiança, é essa questão do diálogo que você colocou, né? É a questão da reitoria ou dos gestores da área de saúde, deles fazerem comunicados constantes, né, dizendo efetivamente o que está acontecendo, né, não se omitirem. Eu sei que é uma situação complexa, mas à medida em que há informação, não há a possibilidade de criação de fantasmas da informação. Quando as pessoas são informadas, né, e bem informadas, cria-se um ambiente de confiança, né? Eu acho que isso falta na atual administração, na atual gestão da área de saúde. Que seja a comunicação para a nossa comunidade interna, né, para que ela se sinta segura, que ela tenha confiança no que está acontecendo nesse universo. É isso que eu queria colocar inicialmente. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Eu vou passar a palavra, então, para a Gabriela Barros, fazer suas considerações. Eu vou avisar com 10 minutinhos, a Silvia ficou bem pertinho disso, mas, assim, não é para concluir, assim, é só para dar um toque com relação ao tempo, tá bom, Gabi? Vamos lá. Boa noite a todos, eu sou a Gabriela, sou diretora do STU e sou técnica de enfermagem lá na Unicamp, no CAISM. Moro aqui em Campinas já há quase 18 anos. E eu queria agradecer primeiro a Mariana Conte e a todos os presentes pela oportunidade de estar aqui falando pelos trabalhadores da saúde, pelos trabalhadores da enfermagem, mais especificamente, né, que é o grupo que eu faço parte. E pegar um pouco o gancho da Silvia, que falava sobre a questão da comunicação, né? Nós somos todos aqui, né, participantes dessa live, nós somos da Unicamp, uma universidade estadual que tem uma visão, né, transformadora da sociedade, ou pelo menos deveria ter, né, pelo menos enxergar o papel que nós temos na sociedade de transformação e de melhorias para o futuro, né? Nessa base que é o ensino, que é muito importante para a sociedade, e a gente não tem, por exemplo, ninguém da gestão da Unicamp aqui nessa live, apesar de terem sido convidados, como a Mariana falou no início. Isso é lamentável, né? Porque, como a Silvia colocou, a questão do diálogo é muito importante para que se apontem os pontos de melhoria e a gente vá caminhando, né? E isso não tem sido falho agora, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, né? A gente já tem se queixado dessa falha do diálogo em toda essa gestão, pelo menos nessa gestão Knobel, né?
que é a gestão que eu também estou na diretoria do sindicato, e tem sido muito difícil dialogar com essa gestão, não só com a reitoria, mas também com os gestores dos hospitais. Eu queria, assim, começar falando, não poderia deixar de destacar que hoje, lamentavelmente, nós tivemos a morte de uma de nossas colegas de trabalho. E não tem como começar a falar dessa pandemia do coronavírus e de todos os nossos problemas enfrentados ali na Unicamp sem destacar essa colega que hoje perdeu a vida depois de lutar por tanto tempo. A gente vinha acompanhando outros colegas que também estavam entubados, que também estavam na UTI. Essa semana a Célia saiu da UTI, foi uma festa, ficamos muito felizes, mas hoje a Lucy não aguentou e nos deixou. E por que eu estou começando a falar disso, a falar da pandemia do coronavírus, destacando a morte dessa colega? Porque nós estamos morrendo. Nós estamos como um todo, como enfermagem, como trabalhadores da saúde, como trabalhadores técnico-administrativos, trabalhadores da Unicamp. Nós estamos morrendo e essa gestão está lavando as mãos no nosso sangue. É forte falar isso, é forte destacar isso dessa forma, mas a gente busca diálogo de tantas formas que muitas vezes é necessário falar de forma assustadora para realmente chamar a atenção dessa gestão. A gente fez uma manifestação no dia 23, Mariana também comentou sobre isso no último dia 23, e depois eu assisti em alguns jornais, né, como foi transmitido, né, essa manifestação feita ali na frente do HC. E em muitas reportagens parecia que a reportagem era dividida em dois, né? De um lado, os trabalhadores fazendo reivindicações e de outro, a gestão respondendo que tudo aquilo que a gente colocava em cartazes, em gritos, em pedidos de socorro, que era tudo mentira. Então, eu agradeço novamente a Mariana Conte e a todo mundo que está assistindo por nos ouvir novamente, porque a gente precisa realmente chamar a atenção da sociedade para lutar não só por uma universidade pública melhor, de qualidade, mas pelo SUS também. A Unicamp, ela tem esse lado, né, vamos dizer assim, é uma universidade estadual, mas tem também um complexo hospitalar que tem esse lado assistencial muito grande, de referência mundial, né? A Unicamp é uma das melhores universidades da América Latina, e o HC e o CAISM, os dois maiores hospitais, depois tem o Hemocentro, Gastrocentro, Hospital Dia, que a Silvia também citou, atendem aqui na região de Campinas várias cidades e muitas vezes alguns casos mais complexos até de outras regiões do Brasil. Então nós temos uma importância não só no ensino, mas também na assistência, tanto na região quanto em todo o país, aqui na região de São Paulo e em todo o país. E com isso a gente acredita, né, que deveria ter um investimento melhor. E o que acaba acontecendo? Um subinvestimento do SUS, que envia verbas para o complexo hospitalar que não são suficientes para sustentar o atendimento que é oferecido aqui, e é um atendimento de qualidade, e a universidade acaba tendo que arcar com a diferença aí do custo desse atendimento. Nesse momento de crise da pandemia, isso se acentuou muito, porque os atendimentos aumentaram e o atendimento se tornou mais caro também, porque antes, quando você atendia só com a roupa privativa, por exemplo, agora você atende com a roupa privativa, você atende com avental, uma máscara específica, um face shield, luva, e todo um EPI que precisa ser descartado logo após o atendimento. Então, o custo aumentou muito e o governo do estado não supre esse custo. Então, o HC, principalmente,
andou fazendo várias campanhas, vocês acompanharam aí, até artistas participaram dessas campanhas, e arrecadou muita coisa, tanto EPIs quanto dinheiro mesmo, e nisso a do Unicamp também esteve do lado do trabalhador, mas muitas vezes a gente não viu essas doações chegando na ponta, chegando no trabalhador. A gente ficava sabendo que tinha doação de máscaras, doação de aventais, mas o trabalhador ali na linha de frente tinha que dar um banho no paciente e não tinha o avental adequado, só tinha um avental de TNT, não tinha um avental impermeável. Então, isso é lamentável. A gente recebeu relatos no sindicato, eu como diretora sindical, de pessoas tendo essa dificuldade de acessar o EPI e a chefia desconhecendo até mesmo a norma da Anvisa. Eu e a Eva, para quem não conhece, a Eva é diretora sindical também, a Eva está sempre comigo na luta aí também, e eu e a Eva estivemos uma vez no HC, uma das vezes que estivemos no HC, conversando com uma gestora que questionou a forma como a gente estava orientando os trabalhadores. E aí eu respondi, falei, eu estou orientando exatamente a normativa da Anvisa, do último, falei até o último relatório da Anvisa, e ela desconhecia. Então, é lamentável como essa gestão tem tratado os trabalhadores com assédio, com perseguição, com a tal da gestão, como é que eles chamam? Eles economizam EPIs para não gastar e não desperdiçar a máscara, e não pensam que esse trabalhador vai se contaminar e ele vai deixar também de ser uma mão de obra ali no HC. Né? Só se pensa em economizar, só se pensa em seguir ordens de cima e não se pensa na vida do trabalhador. E aí hoje, infelizmente, uma dessas vidas nos deixou, porque provavelmente ela era do serviço de apoio, então provavelmente o serviço de apoio não usa máscara de N95, usa máscara de pano, usa máscara de cirúrgica normal, uma por plantão, porque tem sido assim, eles têm distribuído 2 por plantão e você tem que ficar com aquela máscara ali, não tem assim, eu acho que minha máscara está úmida, eu vou trocar. A gente não tem segurança no dia a dia para trabalhar. Teve uma situação também que os trabalhadores nos questionaram no banho ou manipulação de paciente entubado, se o sistema abrisse, como que eles iriam fazer? A supervisão ali no momento estava orientando que não era para se paramentar como se o sistema fosse abrir. Então, se o sistema que é todo fechado de ventilação mecânica do paciente, ele acidentalmente abrisse, e acontece isso, quem é da enfermagem sabe, acontece até com certa frequência. Abre o sistema, você reconecta. Então, se o sistema abrisse, quem estivesse ali em volta ia estar todo mundo contaminado. E a chefia não estava considerando isso. Estava considerando que era para lidar como o sistema não fosse abrir. Então, é assim que a gente é tratado, né? Oi? 10 minutos. Ok. Mas pode continuar. Então eu estou colocando assim questões mais práticas, né? Para falar um pouco do nosso dia a dia, né? De como nós estamos expostos ali na Unicamp e como a nossa voz só tem sido calada enquanto a gente fala essas coisas, essas questões mais gritantes. O HC vai para a mídia e vai falar que afastou todos os trabalhadores do grupo de risco, e isso não é verdade. Está aí essa funcionária que morreu hoje, que era do grupo de risco, estava trabalhando no HC. Então, nós estamos pedindo socorro. Então, se você é cidadão campineiro, nos ajude o HC a sair da UTI, né, como eles estão falando na mídia, mas olhe também, principalmente, para os trabalhadores que estão ali na Unicamp, lutando por uma universidade melhor e por um atendimento do SUS melhor também. É isso. Obrigada, Gabriela. É importante esse depoimento.
eu vou passar a palavra para o Toninho, mas antes disso, só para registrar os meus sentimentos, né, em relação à trabalhadora que faleceu e deixar aqui os meus pêsames para a família, para os amigos e para toda a comunidade que com ela convivia. Toninho. Eu vou avisar com 10 minutos, mas não é para acelerar não, viu? É só para a gente controlar o tempo. Boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite do mandato da vereadora Mariana Conte, que tem sido um mandato que tem contribuído para que a gente possa fazer o debate das questões de Campinas, dos trabalhadores, das mulheres em especial, e é fundamental que a gente tenha esse espaço na Câmara para poder trazer os elementos para a população também de Campinas. Lamentavelmente, começar o debate com esse informe do falecimento da companheira Lucy, do HC, que faleceu hoje vítima de Covid, mas também do retrocesso de Campinas também, na pontuação aí das cidades que estavam na lógica de abrir o mercado, abrir a economia, que, na minha avaliação, inclusive, equivocado por parte do prefeito, do governador de estado, porque a curva não tem diminuído na cidade de Campinas e nem no estado de São Paulo. Então, é bom registrar esse elemento como um papel fundamental no que tem enrolado aqui na nossa cidade. Eu acho que esse debate também coloca a importância do SUS e a importância da defesa do serviço público para a população que se utiliza dele, nós vivemos um governo que tem retirado paulatinamente o direito do conjunto dos trabalhadores, mas também tem atacado, em especial, o serviço público no país. Tem atacado desde 2016, com a PEC do congelamento do governo federal, onde ele congela a verba da educação e da saúde, e com esse governo que agora pratica as contras-reformas e retira direitos, inclusive verbas da saúde e da educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, inclusive, no dia de hoje, nessa semana, o governo apontou uma portaria já votada no Senado, a 173/2020, que relaxa aí as dívidas do Estado e libera verba para os estados para poder combater a pandemia, em contrapartida, retira o direito do conjunto dos trabalhadores, seja congelando o quinquênio, congelando o reajuste salarial e retirando outros direitos dos conjuntos dos trabalhadores que estão na ponta do processo, atendendo quem está doente com a Covid-19 ou quem está sofrendo com essa pandemia que vem ocorrendo. Portanto, há uma movimentação por parte do governo de flexibilizar a dívida do Estado, mas, ao mesmo tempo, cobrar retirada de direitos, fim de concursos públicos, que é fundamental nesse momento para que possamos ter um atendimento de qualidade nos hospitais universitários, em especial, mas também nos hospitais públicos municipais, mas, como a gente está falando dos hospitais universitários, isso atinge diretamente quem está na ponta do processo, como a Gabriela já colocou. Na Unicamp há uma sobrecarga de trabalho histórica, para os companheiros da área de saúde. Não é novo isso para nós, que somos do movimento sindical, que acompanhamos o processo inclusive. O número de trabalhadores do hospital é um número ainda deficitário, e a Unicamp ainda não abre os concursos públicos necessários, contrata via terceirização, que é uma forma também de explorar ainda mais o conjunto dos trabalhadores, porque esses terceirizados não têm o mesmo direito dos trabalhadores concursados na universidade pública, e dessa forma, então, expõe aí a situação do conjunto dos trabalhadores da universidade. Esses elementos de denúncia que a Gabriela traz também não é novidade no conjunto dos trabalhadores. Eu acho que a pandemia coloca a ponta do iceberg e coloca o problema para fora, para que nós possamos, de fato, debater e denunciar
aqueles que se utilizam do serviço público. Na Unicamp, em torno de 4.000 trabalhadores atuam no complexo hospitalar, atuam na área de saúde da universidade. Mais da metade, inclusive, do conjunto de trabalhadores que atuam na universidade. E o Hospital Universidade é uma das pontas que dialoga diretamente com a sociedade, em especial com aqueles que necessitam do atendimento, né, do primeiro atendimento. Então, isso significa que o diálogo da Unicamp, especificamente, com os usuários, né, como disse a professora Silvia Gatti, que coloca, expõe a universidade, abre as portas da universidade do ponto de vista do atendimento de saúde ou da extensão, porque temos que lembrar que o hospital da Unicamp é um hospital escola, portanto, né, ele atende as diversas ações, os diversos problemas que apontam na sociedade, mas também é subsidiado por parte pelo SUS, né? Portanto, está aí a importância, primeiro, de defender o SUS nesse cenário, segundo, de defender os trabalhadores da saúde, os trabalhadores do serviço público. Durante muito tempo, ou durante parte desse governo e de governos anteriores, nós sofremos a desqualificação dos trabalhadores do serviço público, como se esses fossem um culpado da crise que atravessa o país e que já atravessou o país. Não é novidade. O governo de Estado que entrou, inclusive, entrou dizendo que precisava diminuir ou enxugar a máquina administrativa no Estado. Portanto, a pandemia demonstra que não é dessa forma que você resolve o problema da crise. O problema da crise você resolve abrindo o concurso público, né, melhorando o salário do conjunto dos trabalhadores do serviço público, em especial os trabalhadores da saúde e da educação, que esses estão na ponta do processo nesse momento da pandemia, né, e também você resolve o problema liberando mais verba para que esses trabalhadores e para que esses espaços públicos possam atuar de fato. Portanto, os governos do Brasil, seja ele federal, estadual e municipal, está na contramão do processo de muitos países do mundo que, em momentos de crise, liberam verbas para poder resolver a crise, seja da pandemia, seja problemas educacionais, e aqui no Brasil o processo é o contrário. No Brasil, os governos entendem que investimento público é gasto, né? Não pode gastar com universidade pública, não pode gastar com hospital público, né? Temos que fazer uma lógica de enxugamento de funcionários, sucateamento de materiais, né? E, mais do que isso, né? Desmonte dos hospitais e desmonte da educação, por consequente, o desmonte do Estado Nacional, como a gente conhece, um Estado indutor de políticas públicas que atende a comunidade em vulnerabilidade. Então, esse diálogo, nesse momento, Mariana, vereadora Mariana, é fundamental que quem está nos assistindo, que são os usuários do serviço público, entendam que nesse momento é o momento da gente defender o serviço público. Nesse momento é o momento de defender os hospitais públicos, os hospitais universitários, os hospitais das clínicas, e mais do que isso, nesse momento é o momento de dialogarmos, de fato, com os trabalhadores que estão na ponta do processo, sofrendo ainda com todo tipo de assédio, como a companheira Gabriela colocou, né, sofrendo com a falta de materiais, né, porque é real isso. A gente assiste na universidade toda uma campanha de doações, como foi colocado pela professora Silvia, mas a gente não vê a doação feita ao hospital chegar na ponta do processo. São aqueles trabalhadores que precisam de materiais, que precisam do EPI, né? Nós não vemos os espaços de descanso nesse momento a esses trabalhadores. A alimentação recentemente fornecida aos trabalhadores do hospital da Unicamp não tem sido uma alimentação adequada. A Gabriela pode falar até melhor sobre esse tema, e também esse atendimento psicológico, que a gente sabe que quem está na ponta do processo
também está adoecendo psicologicamente. Então, é um cenário, para nós, preocupante. É um cenário que coloca o conjunto de trabalhadores expostos à doença da Covid-19 e expõe também as suas famílias. Então, é necessário, sim, Mariana, que convoque o reitor da universidade, é necessário, sim, que convoque o superintendente do hospital para fazer esse diálogo e para que a população saiba que aqueles que estão atendendo, né, aqueles que estão na ponta do processo atendendo quem está sofrendo da Covid-19, está tendo também condições de trabalho e condições de se manter nesse período de crise do país. Obrigada, Toninho. Eu vou passar a palavra, então, para o João Paulo, da Fazubra. João Paulo, que também é trabalhador da Unicamp, né? Eu peço que... Aí. Pensei que você não ia falar isso. Menina, não, é muito bom trabalhar com vocês, gente. Nós atuamos na universidade, eu, Toninho, eu com a tarefa mais dirigida nacionalmente, me afastei um pouco de presença mais cotidiana na universidade, mas a saudade veio agora a público. Aí eu lembrei da professora Silvia, falei, Gabriela e a Mariana, a gente só vê nas dias das greves, quando eu consigo passar por aí, né? A professora Silvia eu já conheço há muitos anos, e estava me lembrando de quando eu cheguei na universidade. O hospital ainda atuava lá nos Irmãos Penteado, perto da prefeitura, e isso em 1981, mas como estava a greve, eu só assumi em 82, ou seja, aí passaram aos longos 38 anos. Por que eu comecei a falar isso aí? Porque primeiro, Mariana, eu tive vontade, para meus familiares que moram todos aí, infelizmente uma das pessoas que eu mais amava na minha vida, perdeu a vida no hospital público de Campinas, no Hospital Mário Gatti, minha mãe, e assim, tudo por falta de acompanhamento, por falta da saúde, e tudo isso, atuando na Unicamp, como líder comunitário, como no isso tudo a Unicamp nos ajudou. Mas o hospital, para a gente que era um menino, né, Toninho? Nós já fomos menino um dia, nós brincávamos naquela sala onde hoje se salva vidas, e é um dos complexos mais importantes que tem da América e do país, nos dá um pouco de tristeza, porque o que se fez em 88 com a Constituição, que a saúde é dever de todos, não é o que acontece hoje na pandemia, não é isso que acontece hoje na universidade. Quando eu viu, Gabi, a Lucy, a foto da Lucy, me veio uma história da companheira que há muitos anos a gente se conhecia. E isso não é só em Campinas. A Fazubra atua nos seus 45 hospitais, na verdade são 50, né? E os 40 que estão hoje numa rede chamada, que foi tomada de assalto por uma empresa pública privada chamada IBSER, e foi de assalto porque nós não concordávamos com essa gestão. Tanto é que todas as gestões dessa empresa é feita por servidor público, professores, todos concursados, e nós dizíamos que gestão nós tínhamos. E isso tinha outra finalidade. O governo Lula, infelizmente, o governo Dilma não nos ouviu, foi uma empresa pública que agora está na mão de militares e servindo em breve vai se privatizar, como está no hall de entidades que vai ser privatizada. A triste ironia, eu acho que daqui a pouco nós estamos defendendo não a privatização da IBSER. Então, quer dizer, e nós somos contra algo que de repente pode ser pior. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque os hospitais universitários são um centro de excelência que deveria estar cumprindo um papel de secundário, né? Não é primário, é secundário e terciário, de especialização. No entanto, hoje nós estamos salvando vida. Eu fico assim muito feliz, Gabriela, por você ser enfermeira e com todos os meus amigos e minhas amigas. A Elisiane, por exemplo, hoje nós estávamos conversando com o Kiko, estava dizendo que dentro do hospital, Mariana, a porta, acho que a Gabi pode até aprofundar nisso, porque nada mais complexo do que alguém que trabalha lá dentro cotidianamente, que está assim, na ponta, né, para explicar. Mas como é que você vai conseguir evitar e proteger os trabalhadores hoje se a mesma porta que entra um paciente sintomático
e o trabalhador e outras pessoas que não estão contaminadas. Assim, até na psiquiatria, que deveria não ter contato, tem casos de pessoas com Covid. Quer dizer, ou seja, parece, para a população que está assistindo, parece uma coisa de inocente. Nós estamos numa universidade, uma das maiores referências do Brasil e do mundo, e nós não sabemos que, de repente, tem que ter uma porta separada para paciente. Parece que nós não sabemos que tem que ter uma EPI eficiente para não se contaminar mais. Os profissionais têm que ter os EPIs que sejam de qualidade. E eu vou explicar para quem isso aí. Se eu estou num centro de excelência, assim, um menino técnico administrativo como eu, sou trabalhador do SEMEC, com certos equipamentos, com certos autoclaves de vocês, consertava as máquinas de escrever antigamente, os computadores, as data show. Nós somos mecânicos do SEMEC, mas o SEMEC dá manutenção junto com o SEB de todos esses equipamentos. O conjunto, quando se fala, né, Toninho e os companheiros que falaram, e a própria Silvia, a insalubridade. A insalubridade, nesse sentido, são vários trabalhadores que trabalham, que estão expostos diretamente. Insalubridade não é uma coisa que nós gostaríamos. Gostaríamos de não ter insalubridade. No entanto, é obrigado a ter porque as pessoas estão expostas. Diante disso, há necessidade de também ter uma remuneração que é necessário. É o mínimo que o Estado, que a gestão podia fazer. Em algumas da universidades federais, esta é a principal luta. As principais mortes são dos nossos profissionais que estão salvando. E as pessoas se falando assim, tem companheiras e companheiros nossos que atuam no hospital que falam, peraí, eu não quero só palma, eu não quero pano branco só na janela. É bom? Claro que é bom. É bom se sentir realizado profissionalmente. Mas nós precisamos salvar nossas vidas, porque tem uma família, tem um filho lá dentro esperando esses profissionais que estão no hospital. E é isso que nós temos que fazer. Eu acho que nós temos que colocar, eu gosto de chamar, sempre quando tem autoridade, não por respeito, mas a vereadora, Mariana, acho que tinha que dizer o seguinte, nós temos que ter um projeto que todo gestor público tem que ser responsabilizado pela vida. Não adianta gestor, desculpa a palavra, mas é porque eu trato o Jair Bolsonaro, que infelizmente é minha cidade natal, Campinas, é uma das que votaram nesse imbecil, mas os imbecis que aglomeram em torno dele e alguns outros, eles ficam nas suas casas, separados, privilegiados, e mandam os empregados trabalharem nessa situação. Eu não acho, por exemplo, e acho que é muito ruim, porque o reitor Marcelo foi um dos destaques nacionalmente, o companheiro Toninho, que é meu companheiro, meu coordenador geral, inclusive, da direção nacional da FASUBRA, sabe disso, mas o professor Marcelo foi um ícone. Os discursos e as palestras que eles fazem, ele está em sintonia da situação que nós estamos passando, da falta de democracia. Só que eu acho que a equipe que ele tem e o controle do hospital e algumas coisas tem que ser negociado, porque ele faz um discurso para fora, mas por dentro não consegue implementar. Entendeu? Embora a decisão de não voltar, de não ter aula, é decisivo, nós temos que agradecer, acho que respeitar essa posição, é uma posição madura, diferente de outras pessoas, de outros gestores, mas nós temos que abrir o diálogo. Se nós não conversarmos com as pessoas que se dizem democráticos nesse momento, nós estamos fadados a todos morrerem, a todos ser executados. Não é fácil você chegar num país, eu tive a oportunidade de representar a FASUBRA em janeiro deste ano, e aí em Cuba, quando você chegava, eu sou brasileiro, as pessoas, coitado, nós somos tratados fora do país como coitado, eles têm dó, porque nós estávamos numa curva de ascensão da democracia e caímos a zero. As notícias são as piores possíveis. E as pessoas ainda conseguem defender um imbecil como esse que está na presidência da República. Só que as inconsequências que eles fazem, dessas bobagens que ele diz, diretamente ele tinha que ser responsabilizado pelas 60 mil mortes no país. 1,5 milhão, 1 milhão e 600, 600 pessoas com vírus contaminados. Gente, pelo amor de Deus, isso é o caos, é a pior pandemia do mundo já existente. Nós estamos diante da maior catástrofe que tem. E ele superou, porque ele disse que deveria matar 30 mil, ele conseguiu matar 60. Esses gestores têm que ser responsabilizados. Eles têm que pagar indenização para cada morte. Cada morte no país, os gestores têm que ser responsabilizados porque são irresponsáveis. Empresários imbecis de São Paulo, de Rio de Janeiro, de todos os lugares,
são imbecis, porque eles querem que os trabalhadores vão para dentro de um ônibus coletivo, precário, morrem e não se salvam. Porque, sabe por quê? Porque todo mundo está terceirizando as coisas. Vamos terceirizar porque é apenas um CPF. Morreu um, bota outro. Igual um imbecil aqui de Itabuna, que falou, vai morrer mesmo. Quer dizer, prefeitos sem qualidades, entendeu? Que não tem capacidade de gestão, apenas são manipulados por esses empresários idiotas que simplesmente financia a morte, suicida, esses fascistas dentro do poder. Mas tem uma coisa, quem é que facilita? Eles financiam, mas quem vota é o povo. E eu acho que instância como essa, democrática, onde a gente pode se expor, a gente pode chegar como federação, que representa hoje os trabalhadores administrativos dos estaduais, das universidades estaduais, das universidades municipais e das universidades federais, num montante de 69 universidades federais, 42 universidades estaduais e 61, segundo um portal, mas é um pouco menos, municipais. Ou seja, é um monte. Desse montante todo, nós estamos dentro de uma representação, a nossa federação, em torno mais ou menos de, são 50 federais, mais estaduais, cerca de uns 80 hospitais universitários, com altíssima qualidade. Mas desses 80 tem morte de pessoas que estão na ponta. E é isso que nós queremos evitar. Debates como essa, vereadora, eu quero parabenizar em nome da direção nacional da FASUBRA, tem que ser feito em todos os espaços, tem que ser colocado em todas as câmaras, em todas as assembleias legislativas, mas que o povo tem que ter acesso, o povo tem que ter local onde eles possam assistir e ver, por exemplo, o seguinte, doutora, quantos vereadores de Campinas estão assistindo esse debate para ouvir a gente? Será que eles merecem o voto da população de Campinas? Porque eles não têm paciência para ouvir um sindicalista, um trabalhador? Como é que eles vão pedir voto para a gente em novembro, doutora? Independente do que está fazendo, tem que fazer o seguinte, nós temos que ser ouvidos. É o mínimo, eu posso votar neles ou não. A população pode votar, eles vão pedir voto. Mas é demagogo, tem que separar de ser demagogo. E o que nós, trabalhadores da Unicamp, com muito orgulho dos meus 38 anos que eu atuo nessa universidade, foi um menino para lá, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar. Oi? 10 minutos. Eu tenho muito orgulho de estar nesses 38 anos, acho que muito mais novo, inclusive, do que você. Eu trabalho há mais tempo que vocês de idade, mas isso não mostra absolutamente nada e não me deixa orgulhoso. Mas me deixa orgulhoso de estar dentro de um centro de educação, onde a gente conseguiu vivenciar o crescimento e essa excelência. E muitas vezes, de obrigado, a gente sente. Hoje nós estamos ajudando a carregar a alça de caixão dos nossos trabalhadores dos hospitais. E nós vamos denunciar, não só na Unicamp, mas em todo o Brasil. Nós vamos estar denunciando, estamos em todas as cortes, inclusive internacionais, para que possamos tentar conter um pouco essa onda. E, por favor, acho que as pessoas não têm que ficar em casa do isolamento social, não é porque está imposta pelo governo, é porque o governo, o Estado, não tem condição mais de salvar a vida do hospital. Nós não temos condições, os hospitais públicos, principalmente, não tem condição de manter a vida de vocês. É por isso que tem que ficar no isolamento social. E para isso, um imbecil estava propondo R$200 para ajudar para as pessoas ficarem no isolamento, as pessoas que não tinham condição, ou que trabalham em trabalho precários, e simplesmente grupos de oposições, né, a esse governo propôs R$1.300, e num acordo foi 600. Infelizmente, a população ainda acha que esse imbecil tinha condição de dar lá. Vai agora propor 300 e R$400. Gente, não dá. Menos um salário mínimo. O próprio Diese já provou. Isso não alimenta nenhuma família. Nós temos que sustentar, porque temos que estar forte para combater e voltar à democracia. Muito obrigado, doutora Mariana. Fico feliz por estar representando a federação. E a federação está em todos os debates, convidado por vocês. Já acho que este ano já foi o segundo debate. Toninho representou a federação na última vez, pela questão da educação. Agora a senhora está falando da questão da saúde, eu fico muito feliz, mas nós estamos juntos. Qualquer denúncia, qualquer dados específicos, a gente está contribuindo, não só em Campinas, mas em todo o Brasil. Mas onde existir uma base filiada da FASUBRA, nossa diretoria estará presente. Queria só não deixar para não falar das flores, mas queria também agradecer à direção nacional da FASUBRA, a pessoa da companheira Vânia, que é de São Carlos, podia estar aqui no debate, companheira Melissa, que é de São Paulo, companheiro Felipe, companheiro Toninho, que está licenciado
para um pleito eleitoral para próximas eleições, e nós estamos orgulhosos de ser paulistas, né? E lutar pela defesa da saúde e em defesa da educação. A Fazubra está junto com vocês hoje, sempre, e vamos tentar sensibilizar mentes e corações para que possamos voltar à democracia e ter pessoas que estão à altura dessa população tão boa que é o nosso país. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo. Vou pedir ajuda aqui para os técnicos que estão ajudando a gente, para os técnicos e para o cerimonial. Não sei se teve alguma interação do público pelo e-mail e pelo WhatsApp. Aqui nas nossas redes foi mais boa noite, as pessoas saudando, mas não teve nenhuma pergunta dirigida. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta e depois eu passar para os nossos debatedores para as considerações finais. Eu acho que eu vou manter a ordem, porque aí quem dá a oportunidade de intercalar e fazer melhor do diálogo, né? Na verdade, eu gostaria de agradecer, né, a participação e tudo isso que foi mencionado, tudo isso que foi colocado, e a gente vê que, na verdade, assim, as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde estão carregando aí as consequências de inúmeras decisões que vão sedimentando, então, aí o cenário que a gente está vivendo, né? O Toninho comentou da decisão da flexibilização. A gente tem visto também que não apenas a decisão da flexibilização, que agora, né, o prefeito Jonas Donizete voltou atrás, né? E eu acho que voltou atrás tarde, na verdade não deveria ter aberto, né? Foi uma abertura precoce, mas mesmo ao fazer essa flexibilização e ao anunciar, por exemplo, a possibilidade do retorno das aulas, esse tipo de mensagem acaba levando a população a não entender ou a compreender que a situação não é grave. E nós temos visto muitas informações correndo pelas redes sociais, quer dizer, dizendo que os hospitais estão vazios, quer dizer, uma série de as fake news que têm sido propagado aí, né? Ou seja, um negacionismo, por um lado, um processo deseducativo pelos governos, por outro, e as fake news que acabam, então, jogando uma parte da população contra as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde. E eu gostaria, assim, já que a gente tem a oportunidade aqui, né, se vocês puderem comentar um pouco desse cenário, principalmente a Gabriela comentar um pouquinho também, da importância que é a gente levar a sério a situação, né, uma situação séria que exige que seja levada a sério e que exige aí uma situação de um compromisso, né? E eu também gostaria de ressaltar a importância que a gente vai continuar chamando a reitoria da universidade, chamando a superintendência do HC, também aqui em Campinas estamos também cobrando e dialogando com a Secretaria de Saúde para que a gente possa pressionar no sentido de garantia dos direitos e das condições de trabalho de todas as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde, porque essa é uma condição necessária para a gente poder enfrentar, a gente enquanto sociedade poder enfrentar a pandemia, né? Então, eu vou passar a palavra então para a Silvia, né? 5 minutos para concluir, e aí a gente vai... eu aviso com 5 minutos, tá bom? Okay. Bem, acho que as falas todas foram importantes, né? Trouxeram universos diferentes, né? Mas todos centrados, de alguma maneira, nos trabalhadores da área de saúde, né? Onde se inclui professores, onde se inclui o pessoal técnico-administrativo, pessoal terceirizado, que é uma grande preocupação também, que deve ser uma grande preocupação também, principalmente nas questões de formação. De qualquer maneira, a gente pode extrair também um pouco das falas coisas importantes, né? Porque nesse contexto da pandemia, eu acho que a pandemia ela escancarou erros e escancarou fragilidades, né? Os erros são principalmente os erros de políticos, né? Os erros
administrativos, né, de todos os níveis, né, a começar pelos que não têm, né, que não têm atitude, né, que é o próprio governo federal, né. Nós estamos há quanto tempo sem um ministro da Saúde no Brasil e agora sem o ministro da Educação? Eu não vi TV hoje, até pode ser que ele tenha indicado alguém, mas não estou sabendo. E ações absolutamente irresponsáveis, né? Como essas ações de abrir e fechar comércio agora numa curva ascendente dos casos de Covid, principalmente agora no nosso interior. Era esperado que Campinas, né, com a proximidade de São Paulo, com os nossos trabalhadores que vão e voltam de São Paulo, os nossos moradores, inclusive da região metropolitana, que trabalham em São Paulo, passam por Campinas, era esperado que os números fossem bastante significantes aqui, né? Então, está certo quem diz que deveria ser responsabilizado aquele que não preservou vida. Abrir o comércio significa a não preservação da vida e não seguir aquilo que agora virou assim, né? Uma coisa que ficou escancarada, e isso parte da população, menos aqueles, alguns dizem 12,5%, outros dizem 27%, outros dizem 30% daqueles que seguem fielmente o presidente dessa república, né? Mas ficou escancarado, ficou claro, né, para a sociedade. Eu acho que a imprensa teve um papel muito importante nisso, apesar de considerar que a imprensa ainda precisa de pessoas que possam orientá-las na publicação de trabalhos, na publicação de informações, Mariana, que não levem a fake news, né? Porque muitas das informações, por exemplo, o que tem se colocado sobre vacinas, né, há coisas que não têm sentido, que não serão verdadeiras, porque não tem sentido científico, entendem? Mas, às vezes, na empolgação de fazer a notícia, a própria imprensa erra, né? Então, outro que errou também um pouco foi a imprensa, mas ela também acertou muito, porque ela também levou a informação, a imprensa falada, né? Esqueçam redes, porque as redes têm um complexo de deficiência fantástico, né? De quem acessa, de quem pode ter informação, de quem sabe criticar a informação que está recebendo, de quem sabe analisar a capacidade, se aquela informação pode gerar desdobramentos a partir do momento que ela é transmitida e assim, coisas desse tipo. Então, a imprensa também acertou, né? Trazendo a informação, a orientação para as pessoas. Quem também acertou, vamos dizer agora das fragilidades, né? Eu disse de erros e de fragilidades. Fragilidade se demonstrou na sociedade, né? Primeiro, estou terminando. Primeiro, quando ela escancarou, para quem não queria ver, porque todos nós já conhecíamos, né, essa diferença social gravíssima que o nosso país tem, né? Então, muitos passaram a enxergá-la e passaram a se sentir tocados com ela, né? Mas quem acertou com tudo isso foi, de alguma maneira, a sociedade recebeu um retorno das universidades públicas, na questão quem está resolvendo as coisas hoje? São as universidades públicas. Aquelas que foram duramente criticadas durante esses últimos anos, desacreditadas durante esses últimos anos, né? Elas chegaram agora num lugar diferenciado. E o SUS, né? Vocês todos tocaram na questão do SUS, a importância do SUS, a importância do que é o SUS para o Brasil, de poder atender a qualquer cidadão de maneira igual. O SUS é equidade, o SUS dá igualdade. Então, o que nós temos que fazer? Proteger o SUS,
a partir da proteção do SUS, estender essa proteção para todos os trabalhadores da área de saúde. Isso é fundamental, né? E pensar o que cada um tem que fazer hoje é não pressionar o sistema de saúde. Não pressionar o sistema de saúde significa, se você pode, fique em casa. Se você pode e deve usar máscara, você tenha medo do seu vizinho. Você não sabe onde seu vizinho foi. Usa máscara quando for conversar com ele, até pelo muro ou até pela sacada. Entende? São coisas meio exageradas, mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Nós, que não estamos na área de saúde, somos responsáveis pela saúde do pessoal da saúde. De que maneira? Não pressionando, não sendo caso, não sendo mais um para eles atenderem. Então, é isso que nós temos que entender como população. Vou poder falar tchau? Depois, Mariana? Oi? Vou poder falar ou falo tchau agora? Já é as considerações finais. Tá. Então, um grande abraço para todos. JP, depois que você falou, eu lembrei de você, tá? De quem? Eu não lembrava de você, faz muitos anos, né? Um abraço para todos, Gabriela, Toninho, Mariana, muito grata, né? Eu espero ter colaborado. A do Unicamp está atenta, tá lá, estamos lá trabalhando, né, de maneira remota, obviamente, mas muito obrigada, quero agradecer a todos que nos ouviram também e me coloco à disposição para novos encontros, novos debates. Um grande abraço, um grande beijo, sintam-se todos fraternalmente abraçados por mim. Obrigada, Silvia, professora Silvia. Eu vou passar, então, para a Gabriela, para finalização, considerações finais. Bom, Mariana, eu acho que se a gente começasse a destacar aqui tantos problemas e tantas dicas para a sociedade, para a população, e o que fazer e o que não fazer, a gente pode terminar meia-noite hoje? A gente pode terminar amanhã? É um tema que tem sido complexo, tem sido longo, tem sido cansativo. Então, que você colocou aí para eu destacar, assim, o que eu falaria, né, enquanto enfermagem, trabalhadora que está ali todos os dias no hospital. O que eu posso falar para a sociedade hoje, que não está na linha de frente, vamos dizer assim, eu não tenho opção. Eu escolhi ser enfermagem, eu escolhi essa profissão, eu amo o que eu faço, e hoje eu não tenho opção. Eu estou indo todos os dias para o hospital porque eu não tenho opção. Eu tenho que trabalhar, é a minha escolha e é o meu prazer também. Mas você não precisa ir para o centro de Campinas só para passear, você não precisa ir 3 vezes na semana na lotérica. Pense nisso assim, um pouco mais também, né? Quando a gente vai para o hospital e fica sabendo que a pessoa que está ali contaminada não sabe onde pegou, porque ela foi só 20 vezes no mercado. É lamentável isso, né? E eu queria destacar uma palavra que ficou forte para mim nas semanas em que eu fiquei em isolamento total por ter sido contaminada com o Covid, que foi a palavra medo. É uma doença que dá medo de morrer e dá medo de contaminar quem a gente ama. A Lucia, eu esqueci de falar na minha outra fala, ela se foi hoje e a gente lamenta muito, a gente sente muito. E também estamos em oração pela irmã dela, que também está na UTI com Covid. Então, esse é o nosso medo diário. A gente não tem essa opção de não ir ao mercado, de usar ou não usar máscara. A gente está tomando todos os cuidados, a gente está redobrando os cuidados, está fazendo o possível e o impossível para estar ali e não se contaminar. E ainda assim, a gente sai todos os dias do hospital cansado, estressado, com o rosto marcado do uso de máscara e sem saber
se a gente está totalmente livre desse vírus, se a gente está totalmente isento de estar levando esse vírus para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para aquele parente, para aquele familiar que é do grupo de risco. Então, é lamentável ver a atitude de governantes, de gestores que deveriam estar agindo em prol das vidas e ainda tomam decisões mais baseadas em lucros, mais baseadas em comércio, se vai lucrar, se não vai. A gente tinha que ver, tinha que estar observando uma participação mais ativa do Estado para segurar a questão econômica, enquanto as nossas vidas no Brasil estão nos deixando, enquanto estamos perdendo parentes, pais, mães. Então, é muito lamentável toda essa situação. Então, por isso, eu imploro para você que está assistindo, se você não é da saúde, se você não é da linha de frente, se você não precisa sair para trabalhar, fique em casa e toma todos os cuidados e confie na ciência. Busque, lute pelo SUS, por melhorias no nosso sistema de saúde, que, como a Silvia destacou, é o sistema que nos coloca em pé de igualdade. Não existe o melhor ou o pior dentro do SUS, o plano de saúde mais completo, menos completo, se é coletivo, se é quarto individual, não existe. O SUS é igual para todos. A gente tem visto como é importante, como seria importante, principalmente se o SUS estivesse mais forte para enfrentar essa crise. E, para finalizar, vote com consciência também. Se aquele candidato em quem você está confiando não está nem aí para as vidas, não está nem aí para o SUS, não está nem aí para a educação, para a universidade pública, você precisa, pelo menos, no mínimo, desconfiar qual vai ser o projeto dele de governo, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma participação mais ativa na política, embora eu sei que muita gente não gosta de se envolver na política, mas a gente precisa fazer isso para salvar vidas. Está mais do que evidente agora que o voto, sim, salva vidas ou não, né? Então é isso, eu queria finalizar com um pouquinho dessa reflexão, agradecer novamente o espaço, mandar um beijo, um abraço para todos os heróis, colegas da saúde que estão lá na linha de frente, os colegas também terceirizados da higiene, da segurança, que também sofrem ali com a gente, muitas vezes não podem abrir a boca. Um grande abraço e vamos seguir forte que a gente vai vencer essa crise. Obrigada, Gabriela. Eu vou passar a palavra, então, para o Toninho. Toninho, para as suas considerações finais. Mariana, assim, das questões que você levantou, me chamou a atenção pelo menos duas questões, né? Uma delas, a questão da disputa de narrativa que esse governo faz referente ao serviço público. Né? Eu citei na primeira fala que o governo, e não é novidade, em períodos de crise, o governo ataca os servidores públicos. E o que fez esse governo durante toda a sua gestão? Primeiro que a maior fake news do Brasil é o próprio governo. Né? Esse governo é uma fake news, né, que dizia que era uma gripezinha, né? Dizia que isso não ia atingir o conjunto dos trabalhadores. E começou uma disputa de narrativa para dizer que o trabalhador tinha que ir para a rua, voltar ao trabalho, porque senão quebrava a economia do país. Né? Primeiro socorro, inclusive, que ele se propôs a fazer foi o socorro aos empresários do Brasil. Não aos pequenos empresários, aos grandes empresários. Enquanto a ajuda emergencial aos trabalhadores foi esse exemplo que o JP colocou. Então, nós estamos diante de governos que faz uma disputa entre empresários e trabalhadores, lucro versus vida. Esse é o debate. Esse é o debate. E não podemos esquecer que muitos governadores e prefeitos
marcharam de braços dados com o presidente da República. Quem não se lembra aqui do Bolsonaro, né? Que era o grande aliado a esse governo no período eleitoral, né? E que se descolou quando percebeu que a pandemia em São Paulo ia ser muito maior do que ele esperava. Mesmo assim, alguns governadores e prefeitos, inclusive daqui de Campinas, optou pela flexibilização, optou pela abertura das lojas em Campinas, ou seja, praticou a necropolítica, né? Convidou os trabalhadores a caminharem para a rua. Então, esse é o debate central. O debate central aqui é vidas. Vidas humanas importam. E os governadores precisam entender isso. Precisam entender que quem está na ponta do processo, e aí voltando especificamente ao nosso debate do hospital da universidade, quem está na ponta do processo também está lidando com vidas, também está suscetível a caminhar à morte, né? E esse cuidado não tem sido tomado pelos gestores, seja eles da universidade, seja ele prefeito, seja ele governador do estado. Não está tendo esse cuidado, né? Então, é necessário que nós tenhamos esse olhar. É fundamental que tenhamos esse olhar. Porque pensar que você pode atender o conjunto de pessoas que têm sido infectadas e que está ampliando da forma que tem sido tratada, com quadro reduzido, com sucateamento, com pressão psicológica, assédio moral, com congelamento de salário, que os trabalhadores do hospital, das clínicas da Unicamp, como os trabalhadores da Unicamp, estão há 4 anos sem reajuste salarial, 4, 5 anos sem reajuste salarial, né? E dizer de reajuste agora no período de pandemia parece um absurdo, mas imagine quem está na ponta do processo agora, com ameaça, inclusive, do governo de cortar o salário dos servidores públicos. Então, é uma lógica perversa. É uma lógica perversa. E que precisamos debater, né? Precisamos discutir. Então, nós somos a favor da vida. Nós somos a favor do conjunto dos trabalhadores e a nossa disputa de narrativa, a nossa disputa com essa fake news cruel Covid-19 mata. Fique em casa. Se possível, fique em casa, né? Não é possível que nós continuemos vivendo como que aconteceu em Recife, com a esposa do prefeito, que faz a empregada doméstica caminhar com o seu cachorrinho enquanto seu filho cair do 9º andar. Não é possível conviver com uma realidade dessa, como a trabalhadora do hospital, como a Lucy, que morreu contaminada por Covid-19, né? E que está na ponta do processo. Então, essa realidade é inadmissível para o conjunto dos trabalhadores. Então, é fundamental, sim, que criemos atos, como foi feito no Hospital das Clínicas, pelas companheiras que atuam no hospital, como os trabalhadores que fizeram um ato na porta da prefeitura defendendo o SUS, como os trabalhadores que fizeram um ato na Praça dos Três Poderes em Brasília, denunciando a situação da saúde no Brasil, e como tem acontecido em todo o país, né? E é fundamental, sim, que os parlamentares dessa cidade acompanhem, fiscalizem, né, essa dinâmica de abertura e flexibilização que vai levar a mais contaminação e vai levar a mais morte dos trabalhadores. Então, quero agradecer o convite, vereadora Mariana, de coração, me coloco à disposição para o debate, agradecer de ter participado de um debate com a professora Silvia, com a Gabriela, com o JP, meus companheiros de sindicato, de direção da FASUBRA, e a companheira Silvia que está numa campanha, junto com o STU aí, uma campanha de solidariedade, e isso é importante, né, do Unicamp na campanha de solidariedade com o STU, atendendo famílias de periferia, que está sem receber, inclusive, a ajuda do governo, porque demora a chegar, né, o STU tem se disposto a essa ação, e essa é a nossa tarefa no momento, né, apontar a solidariedade aos trabalhadores da área de saúde que estão na ponta do processo, que precisam de IPIs, precisam de materiais, precisam de condições de trabalho, mas de solidariedade também às pessoas que estão em casa, né, muitas vezes sem receber o auxílio do governo, o Estado não tem cumprido seu papel, então a gente tem cumprido o papel no lugar do Estado de doar cestas básicas e materiais de primeira necessidade. Muito obrigado, Mariana,
e fiquem em casa, porque Covid mata. Obrigada, Toninho. Eu vou passar, então, para o JP para as considerações finais. Não está abrindo? Se alguém dá... Liberou. Tava dizendo assim, o anfitrião não permite. Tá certo. Falei, não, gente, mas eu acho que alguma, de certa forma, os companheiros que me antecederam já respondeu. E eu queria me pautar um pouco do que o Toninho falou. A necropolítica hoje tá dando dinheiro para eles. O capital é que está mandando. Se a gente continuar vivenciando nosso país o lucro acima da vida, né, Toninho? Nós queremos que a vida seja acima do lucro, como é a campanha que a nossa federação está fazendo. Eu acho que nós temos que sensibilizar. Foi por isso que eu parabenizei você. Pior que 2 jovens, né? O segundo debate que eu participei, o outro foi com o Gustavo Pedro. Essa molecadinha, né, Toninho? A gente chama de molecadinha, mas está fazendo a revolução que alguns velhos da política não conseguem, gente. Eu sou encantado por os jovens militantes, como Mariana, assim, que consegue propiciar e tentar salvar a vida. Debates de saúde da universidade, porque, por exemplo, eu estou me lembrando aqui, em 1988 nós ocupamos a Vila União. Eu era um dos líderes comunitários, já dirigindo o movimento estudantil, e hoje a Vila União é um dos maiores complexos habitacional da nossa cidade. Morava no Parque Piranga, naquela região do Jardim e tal, e nossos amigos, os que não morreram assassinados pela polícia, foram dizimados por causa do tráfico e por causa das doenças normais que acontecem no cotidiano. E nós temos que valorizar isso aí. O negro já morre de diabetes, o negro já morre de pressão alta, o negro agora está morrendo pela polícia, e agora estão a maioria das mortes, já comprovado, eu vi no portal do Guerre 10, 62% são negros. Agora, o engraçado, nós não temos uma necropolítica, viu, Daninho? Sabe quem é que está mais conseguiu se salvar depois de internação? São brancos. São 60%, quase 70% dos brancos se salvam. Quer dizer, gente, o que é isso? Então, convivendo com tudo isso no nosso país, nós, por sermos oriundos do movimento negro, né, saudoso Alceu, Boni, todo Gervásio, os camaradas todos da história, meu amigo Jacim, entendeu? Claudião da Vila União, negrada, acorde, nossa população está sendo morta. E participar de debate, ser político, como você fala, é entender, não é ver fake news, não é ficar vendo WhatsApp e acreditar, é ir atrás e pesquisar. Nós que atuamos na universidade, nós temos um favorecimento que nós pegamos, construímos as ciências, fazemos o debate e conseguimos ampliar a informação. Agora as pessoas não acreditam em mim, no Toninho, na Gabriela, na professora Silvia. Sabe por quê, Mariana? Não convém na companheira Mariana? Porque sabe por quê? Porque você é do PSOL, outra é do PSTU, outra é não sei da coisa, eu sou do PCdoB. E aí, velho, eu sou condenado por isso também, já não basta ser negro e da periferia? Gente, nós estamos tentando aqui o seguinte: vote em quem quiser votar, alívio, a democracia é isso. Mas, por favor, não deixe esses gestores matar a população. Não deixe os pobres ser executados. A gente, por exemplo, fala, fique em casa quem tiver casa, porque a maior população de rua é em São Paulo. Toninho acabou de falar, é em São Paulo. E aí, quando é que nós vamos resolver isso, gente? Então, a população de rua está ampliando. Eu fui em Campinas aí, Mariana, na última vez, você tem que ficar pisando em cima de copos, no meio do centro da cidade, porque quem é que vai salvar essas pessoas? A Unicamp não pode, não tem mais condição. Os hospitais saturados. Eu já morri as pessoas que eu mais amava na minha vida. Morre no Dr. Mário Gato, que nós brincávamos quando era criança, de Dr. Mário Gato. Cara, para com isso, gente. Nós não temos condição. Campinas não tem condição, com esses gestores, de dar assistência para ninguém. É por isso que nós estamos apelando, para que as pessoas consigam se preservar. Tente se evitar, porque não vai ter hospital, é isso. E os gestores não estão fazendo. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que debates como esse, espalhado, como eu já falei na primeira fala, Mariana, tem que ser reproduzido. Nós espalhamos isso para o Brasil todo. Você pode ter certeza que você está sendo conhecida no país todo. Nós estamos reproduzindo pelos canais aqui. Tem várias pessoas assistindo. Já vi algumas coisas no YouTube aqui, pessoal de Goiás, pessoal da Bahia.
Quer dizer, já está lá e nós vamos ter que incentivar. É por isso que eu estou dizendo, nós vamos reproduzir. Parabéns pela iniciativa. Vamos começar a colocar, e o que precisar da federação, a nível de estudo, nossos hospitais universitários, dos profissionais competentes que tem, nós vamos estar sempre à disposição. E eu, principalmente, como servidor da Unicamp, e que não posso me aposentar, embora eu já falei dos anos que eu estou lá, porque, sabe por quê? Porque começaram no Fernando Henrique, que tirou um pouquinho, aí depois o governo Lula botou o dedo e Bolsonaro me deu o último presente, que eu só posso me aposentar com 65 anos. Portanto, tem mais 14 anos ainda de trabalho, vou perturbar bastante ainda pela Unicamp, por esse país, mas nós vamos lutar pela democracia e vamos conseguir. Nós vamos vencer, eles vão matar alguns, mas nós somos maiores e venceremos a guerra. Só estamos perdendo uma batalha, mas a guerra será vencida por quem tem coração e por quem luta. Beijo no coração, professora Silvia. Beijo, Gabriela. Parabéns pela sua luta. Meu camarada Toninho, estou esperando você aqui e em todo o Brasil, Mariana. Um beijo no seu coração. Continue lutando, porque nossa população não vai ser exterminada por esses gestores irresponsáveis. A Fazuba está junto com vocês e está com todos que lutam pela democracia, pela unidade e por todos que estão convivendo com a família para que a gente não morra. Eles não vão passar lá e nós não deixaremos e denunciaremos sempre. Enquanto eles permitirem, nós estamos lá. E se eles não permitirem, nós vamos usar canais como esse de partidos progressistas e de partidos democráticos para passar a nossa mensagem. Muito obrigado. Valeu. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muito à professora Silvia Gatti, a Gabriela Barros, o Toninho Alves, o João Paulo Ribeiro, as entidades, o STU, a do Unicamp, a Fazubra, que participaram aqui com a gente desse debate, agradecer quem acompanhou até o final aí, na TV Câmara, no YouTube, no Facebook. Eu fui informada que a gente teve perguntas no YouTube, mas eu comentei aqui antes de começar, meu celular deu um problema e eu não consegui acessar, então peço desculpas para as pessoas que fizeram perguntas no YouTube, não consegui acessar, mas é assim que a gente vai levando, porque é assim que as atividades remotas são nesse novo momento. Gostaria de agradecer também todo o pessoal da equipe técnica da Câmara, a Cecília e a Elô, do cerimonial, e é isso, eu desejo a todos uma ótima noite, um bom aí, né, que a gente possa estar fazendo o processo de resistência. Gostaria de dar um abraço especial para todas as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde da Unicamp, um abraço especial também para os colegas e amigos, familiares da Lucy, de tantas trabalhadoras que perderam suas vidas, e se você puder, fique em casa, faça isolamento social e vamos batalhar para a renda básica. A experiência, uma das questões mais importantes que eu acredito que a gente sai desse processo é a desigualdade social no Brasil é mortal para os pobres. A gente precisa, para os pobres, para a classe trabalhadora como um todo, a gente precisa combater essa chaga que é a desigualdade social. E a renda básica também é um instrumento disso. E para a TV Câmara também, para toda a equipe da TV Câmara que nos auxiliou, muito obrigada. Tá bom, gente? Uma boa noite e até mais. Boa noite. Muito bem, você acompanhou aí este debate público promovido por iniciativa da vereadora Mariana Conte, o debate que tratou aí da situação dos profissionais de saúde da Unicamp. E fica aqui também a nossa solidariedade com a família da Lucy, que foi falado aí na reunião, ela que infelizmente faleceu por conta da Covid-19. Toda a TV Câmara também se solidariza com todas as vítimas desta pandemia aqui na cidade de Campinas. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite a todos. TV Câmara, Campinas.